psicóloga Cristine Strasburger. Ela está abordando a respeito do que é, como que é o equilíbrio emocional. E eu vou até, Cristine, antes de dar seguimento, né, nas próximas questões, chegou uma pergunta aqui, vou deixar em off o nome da pessoa, mas falou o seguinte: como que a gente mantém o equilíbrio emocional nas coisas que não dependem da gente, como até situações corriqueiras, como por exemplo aquele filho bagunceiro que não guarda as coisas, não arruma o quarto e que pelo visto isso acaba causando um estresse, né? Nessa pessoa que desce assim, não é possível, arruma esse quarto, uma coisa assim. Gente, perfeita, adorei essa pergunta. Primeiro que a gente vai olhar assim, aquilo que tem solução a gente resolve, aquilo que não tem solução, por que se preocupar? Então a gente não fica sofrendo por algo que a gente não consegue resolver. Tem algumas coisas que não dependem de mim, dependem de outras situações externas. Então, o que depende de mim eu vou estruturar, o que não depende disso. Filhos dependem de mim. Então, como que a gente faz em relação a eles? Rotina. Então, eu tava até contando com a Michelle aqui, né? Em relação à minha filha lá, às vezes eu falo, pô, o povo deve achar que eu sou super rígida e eu nem sou. É estruturar uma rotina que não tem negociação. Então, exemplo, ela chega da escola, ela tem rotina, chegou da escola, ela toma banho, janta, faz dever e depois ela tem o tempinho de lazer dela até ir dormir no horário de dormir e pronto. E aí ela tem os afazeres dela, tanto um exercício físico que ela faz 2, 3 vezes por semana e o que é muito importante para a criança, a gente precisa colocar em algum exercício físico que ela faz tipo uma aulinha particular de uma matéria específica assim, que eu acho muito importante porque agrega e acrescenta. E Cristine, para quem estiver nos ouvindo e pensando assim, mas nesse momento eu não estou em condição financeira, né, de pagar uma determinada atividade para criança. Gente, se você for no YouTube, o que tem de aula infantil, de atividade física para criança, feita por profissionais da educação física, gente que realmente entende de coordenação motora e do movimento do corpo, mas é centenas e coisas interessantes para as crianças, tá? Isso, e outra coisa, gente, desceu, dá uma caminhada com a criança, você junta a fome e vontade de comer, o seu exercício junto com a criança, então assim, não tem justificativo para a criança não fazer exercício, porque se ela não fizer exercício, ela vai ficar com muita energia, e quanto mais energia, mais mal educada ela vai ficar, porque pensa você com toda a energia dentro de você, e a criança já tem mais do que a gente, e ela tem que ficar sentada fazer um dever, ela vai querer sair, levantar, ir para um lado e para o outro, e você acha que às vezes que a criança está mal educada e tal, e às vezes não, ela está com excesso de energia. Então, como que a gente vê até se a criança está com excesso de energia como quando ela chega da escola, no horário de dormir, como que ela está se comportando. Não, ela chega e dorme bonitinho, ela está agitada e custa dormir e vira uma confusão. Quanto mais energia a criança tiver, mais exercício a gente põe. Então, tem criança que precisa fazer todos os dias. Tem criança para fazer 3 vezes. A medida chegou na hora de dormir, dormiu ok, tá com energia ok. Tá ficando ainda hiperativa ou ficando muito agitada, quer dizer que tá com pouca energia. Já tive caso no consultório, eu ia atender a criança, ela ficava andando em volta da mesa e do sofá e andava pra lá a sessão inteira. Aí eu chamei a mãe e falei, fulano, deixa eu te contar, todo dia, ou coloca integral na escola, porque ela tá com muita energia. Aí você acha que a criança tá mal educada e não é, porque ela tá com esse excesso. Então, nesse caso dele, né, falando dessa questão aí de arrumação do quarto, é dentro da rotina. Então, acordou, arruma a cama, coloca as coisinhas no lugar, pronto. Aí depois vai para as próximas etapas. Define isso dentro da rotina da criança ou do adolescente. E aí você fala, o que você vai fazer? No final do dia, começou a enrolar, não fazer, você vira e fala assim, então, se não fizer do combinado que a gente fez, não vai ver não vai ter o videogame no final, ou vai ter meia hora de videogame. A gente que define, não tem negociação. E se a gente faz de maneira firme e mantém aquela rotina, tanto que às vezes minha filha, e eles tentam, gente, burlar, claro. Uma vez minha filha olhou pra mim, eu posso, sei lá, comer doce antes do almoço? Eu não precisa nem me perguntar, né? Tipo, claro que não. Eu até comecei a rir, eu até ria, se eu olhei pra ela e ri, tipo assim, que perigo, né? Aí ela, já sei, quis tentar, vai que dava certo. Eles tentam uma vez ou outra, vai que cola. Então, o que a gente faz? Nunca abrir exceção dentro dessa rotina do dia a dia semanal. Final de semana, você pode combinar um trenzinho aqui, outra colar, mais leve, mas durante a semana, porque se eles entenderam que é assim, a criança, ela não faz, se a gente não hesita. Se ela consegue, você chegou cansada, não, mamãe, não quero fazer, Então tá, pode deixar sem fazer hoje.
já era. Já era. Você já vai ter que retomar tudo e começar do zero. E vamos pensar lá na frente também, né, Cristine? Na nossa vida de adultos. Isso. Quando a gente chega no trabalho, não existe eu falar assim, Cristine, hoje eu não fiz isso aqui não, você faz? Pensa, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou escovar o dente. Alguém vai virar pra você e falar assim, olha, bem, desculpa, mas não é assim. Embora. Simples, né? Que é a consequência do ato. Então, por isso que quando a gente entende, e é tão importante que o adulto, ele estruture tanto a rotina dele quanto da criança. Porque quando você escreve aquela rotina, você não abre brecha nem mão dela. Se eu deixo ela no ar, eu nunca sei. E se o filho ganha pela insistência, ele vai entender que pela insistência ele ganha tudo na vida. Pode até fazer uma brincadeira lúdica, né? Digamos assim, pai, mãe, filho. Pega uma canetinha, uma folha de papel e escreve a rotina da criança junto com ela. Perfeito. Uma frasezinha o pai escreve, a outra o filho escreve, a outra a mãe. Cola lá na parede do quarto e fala assim, essa aqui, segue, pronto. Isso cumpriu aqui. Você não vai deixar fazer. Não, eu não tô deixando nada. Não é questão de deixar. Do seu ato. Então, tipo assim, é assim como na vida. Se eu não vou trabalhar, eu chego atrasado, eu não me comprometo, eu vou ser mandada embora. Eu não vou ter salário no final do mês. Então, a gente vai ensinando aquilo e é muito importante que os pais sejam assim também. Porque às vezes os pais não são pontuais, os pais fazem o negócio pros cocos, o pai reclama do trabalho o tempo inteiro e tenta enrolar. Vou falar que eu tô doente pra não ir hoje. O filho tá vendo tudo que você tá fazendo. Ele vai repetir, sem nenhuma dúvida. Então, a vida, gente, funciona como? Tem coisas que dependem do outro, só que aí a gente vai alinhar preventivamente. E se você tá rodeada de pessoas que não fazem aquilo funcionar, é a gente se posicionar de alguma forma. Eu tô com um funcionário que enrola, chega atrasado, não cumpre o horário e tal, fulano, obrigado, te agradeço, mas relação de adulto é relação de troca. Então eu faço minha parte, você tem que fazer a sua. Não fez, não vai funcionar essa relação, então melhor a gente desfazer esse combinado aqui. E fica esse adulto a vida inteira trazendo esse comportamento infantil de dar desculpa e justificar tudo, né? Você jogou a bola do seu irmão fora. Não, mas é porque meu irmão fez isso. Não. Aí você se autorresponsabiliza, né? Você vai definir. Então, por isso, na sua vida, quando não depende de você, você vai trabalhar, tá? Como que isso é implicado? Aí eu tenho um relacionamento e a gente não consegue se organizar e fazer uns combinados e cumprir os combinados. Você precisa sentar com a pessoa e fazer uma reunião com o seu assim, vamos definir como que vai ficar isso aqui? Porque desse jeito eu não consigo. Isso aqui é a relação de equilíbrio e de troca. Então, agora tem coisas que estão associadas a uma projeção. Então, eu vou ficar projetando ansiosamente algo se vai dar certo ou não. Eu não tenho controle sobre o outro. Então, eu não vou ficar estressando. Exemplo, vamos pensar que você pensa em planos Bs. Eu vou dar uma palestra com outra pessoa. Eu chego com antecedência, estruturo a minha parte e ainda estruturo qualquer coisa, plano B, caso o outro não vá. Sempre pensa de alguma forma que você consiga organizar um plano B, caso tenha necessidade. Mas igual a gente falou, pessoas descomprometidas, a gente não convive com elas. A gente falou, fulano, obrigado. Valeu, não viu? Funciona pra mim, não. Não funciona, não. Não deu. Então, é por isso. No trabalho, um colega de trabalho, ele não faz nada e joga pra você. Você vai chegar pro dono lá, fulano, preciso conversar com você. Vamos estruturar o que é de cada um aqui, porque eu tô ficando sobrecarregado, que o fulano não tem feito, vamos estruturar? Então a gente vai sempre sentar e conversar transparentemente o equilíbrio, essa relação de adulto, que é uma relação de troca, tá? Então aí não vai ficar esse trem no ar, assim, aleatório não, tá? Excelente, Cristine. Voltando aqui só um pouquinho na questão da participante, né? Que falou a respeito do filho, né? Não organizar as coisas em casa. Às vezes, num primeiro momento dessas pequenas tarefas diárias competentes à criança, coloca como se fosse uma brincadeira. Isso. Não, você tem 5 minutos para guardar todos os seus brinquedos. Se você fizer isso, você saiu vencedor. E nem precisa dar nada à criança, porque não é isso. Não é recompensa. Mas para ela ir internalizando, né? Digamos isso, assim. E a gente vai mostrar até do nosso trabalho. Tá vendo? Mamãe sai, trabalha, cumpre o horário, tá cansada, mais fácil, tá com TPM, mais vai. Exato. Então a gente começa a mostrar como que a vida funciona. E aí a criança, ela vai entendendo aquilo. E porque criança, igual a gente falou, gente, e o adolescente, eles vão tentar despistar. É só ele ver que a gente que não burla. Igual um chefe, você não burla. Sim. Né? Você não vai burlar os pais. Então, por isso que a gente tem que estar descansado. Por isso que a gente tem que estar com um equilíbrio emocional muito bom. Porque se eu não tô, vou ser reativo, eu saio gritando com a criança, eu não resolvo nada. Não. E a criança vai reagir da mesma forma, porque é do jeito que ela vai aprender a lidar com as emoções e com as situações. Se eu falar na cabeça da minha mãe, eu vou ganhar?
Tipo assim, não pode de jeito nenhum. Ela tem que entender, eu sou adulto, autorresponsável, né? Quando eu virar adulto, a mãe vai ser, e vai mostrar pra ela, isso aqui tem essa e essa, consequências tem essa, você escolhe. Se você não quiser fazer isso à noite e tal, você não faz. Se você quiser tomar bomba, você faz isso, isso e isso. Você vai mostrando essa autorresponsabilização. Por isso que uma das coisas do equilíbrio emocional, Michele, é o autoconhecimento. Eu preciso entender o que me deixa nervosa, organizar o meu planejamento para eu ir com antecedência para os lugares, para eu me prevenir para várias situações. Então, o autoconhecimento é a base de eu me entender, para eu entender como que eu reajo frente a determinadas situações. O que são meus gatilhos de nervosismo ali, de reatividade? Excelente.